Se você faz educação física ou está pensando em fazer educação física, eu vou dar a minha opinião sincera depois de um ano de graduação, não formado, ainda estou estudando, sobre educação física. Eu não vou falar se vale a pena ou se não vale a pena, porque tem um vídeo sobre isso aqui no canal, mas eu vou falar sobre a minha experiência no primeiro ano, tá? No final desse ano de 2026, eu faço um vídeo de 2 anos depois, né? Uma sériezinha de 4 anos. Enfim, então vamos lá, porque eu tenho certeza que você está muito curioso para saber a minha opinião sobre o curso de Educação Física. E aí, será que é isso tudo mesmo? Vamos saber. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: a área ela é muito legal, muito interessante. Por quê? Vou falar a área no quesito de estudar, tá? Porque você não fica só dentro da sala, cara. Você tá na piscina, você tá na quadra, você tá no campo. Você tem contato com pessoas interessantes. Você vai em palestras, que essas palestras têm pessoas renomadas em certos esportes. Eu já sentei perto de um medalhista olímpico. Então, tipo assim, as experiências que educação física proporciona é muito interessante. Então é muito legal. Porém, eu me sinto inseguro pela desvalorização do mercado. Como assim inseguro? Porque eu me sinto assim, cara, certos segmentos são valorizados, certas áreas não são valorizadas, e eu fico com esse receio de investir 4 anos numa faculdade, depois numa pós, e não dá muito bom, né? Porque as pessoas não querem saber sobre aquilo ali. Porque no Brasil, o mercado de educação física é desvalorizado. As empresas, as academias não pagam muito bem, né? Principalmente quando você está começando, o que é normal, mas isso dá um pouco de insegurança. Diferente, por exemplo, em áreas que envolvem tecnologia, como por exemplo TI, programação, etc e tal. Outra coisa também que eu percebi, a dificuldade em achar emprego / estágio que não seja escola, academia e às vezes escola de futebol. Eu sei que provavelmente isso é por conta da região que eu vivo. Eu moro em Minas Gerais, Contagem, uma cidade do lado de Belo Horizonte, e a maioria, tanto em BH, tanto aqui na minha cidade, a maioria das oportunidades são em academia. E isso é um pouco desmotivador, porque, pô, só academia, e quando não é academia, é para trabalhar em escolinha de futebol ou a natação, mais do mesmo, sabe? E você não tem uma diferença. E aí, por exemplo, eu tenho o LinkedIn. Inclusive, se você quiser conectar comigo lá no LinkedIn, tem o link aí na descrição, tá? Eu tô lá no LinkedIn e às vezes eu fico vendo algumas vagas. Tem alguns perfis que eles soltam vagas todas as semanas em certas empresas. E cara, eu fico de cara com a oportunidade interessante e incrível que em São Paulo tem. Infelizmente, aqui em BH não tem tanto, como eu falei, o mais forte aqui é o Minas Tênis, que eu vejo de vagas interessantes. Mas em São Paulo você tem vagas, por exemplo, para trabalhar na Paralimpíada que eu tava vendo, em outras áreas, como por exemplo, marketing esportivo. E aqui em BH não tem muito isso, cara. Eu tenho que academia, e talvez a academia não é o que você quer, ou talvez não é o que eu queira, e de fato não é o que eu queira, mas talvez eu vou ter que ir, principalmente quando chegar o estágio obrigatório, né? Um ponto ruim é essa questão da dificuldade de achar emprego / estágio que não seja escola, academia e às vezes escola de futebol, sendo que a maioria das escolinhas de futebol é de noite a carga horária, então assim, desanima porque eu estudo de noite. Outra coisa é que depois de um ano de faculdade, eu ainda não sei o que me especializar, em qual área eu vou me especializar, sabe? Para onde eu vou fazer uma pós, onde eu vou dedicar os meus estudos, no que eu vou ser o cara de saber falar, de dominar o assunto, eu ainda não sei, mas é aquela coisa, eu pretendo, sempre soube que eu queria e quero empreender, quero ser empreendedor e eu quero empreender nessa área, e o YouTube não é algo simplesmente por hobby, existe um propósito meu de empreender aqui na internet, começando pelo o YouTube, é o primeiro empreendimento para que outros aconteçam. E o bom do empreendimento é que você não se limita à especialização, você pode fazer sociedade, você pode estudar outras coisas para você empreender, né? Então assim, para mim que quero ser empreendedor, eu tenho um pouco mais de flexibilidade, mas até para mim que quero ser empreendedor, e já sou empreendedor, porque um canal é um empreendimento, é interessante ter uma especialização. Porque, por exemplo, se eu falo assim, não, eu quero trabalhar, quero me especializar com um exemplo hipotético, atividade física para pessoas com autismo. E aí eu vou me especializando nisso, eu traria conteúdo sobre isso na internet. Começaria a ajudar as pessoas com isso. Então a especialização seria interessante por conta disso. Para eu saber no que eu vou me dedicar aos estudos e direcionar o meu empreendimento para isso, para esses meus estudos e ajudar as pessoas.
Mas, depois de um ano, eu ainda não sei no que me especializar. Porém, né, temos aí praticamente alguns meses de canal e o canal tá indo super bem. Então eu acredito que o canal dando certo, ele vai me ajudar a entender para onde que eu tenho que ir. Eu fiz uma postagem na barra comunidade no meu canal, colocando algumas opções sobre o que mais vocês querem ver aqui no canal. Caso você não tenha votado, vai lá depois desse vídeo, beleza? E lá eu coloquei saúde e bem-estar, esporte e de preferência futebol e outra coisa. Caso você tenha uma outra coisa, comentar lá. Deu saúde e bem-estar e futebol para as pessoas que as pessoas querem ver de conteúdo aqui. Então eu sei que nos próximos meses, próximas semanas, eu vou me dedicar em conteúdos que relacionam com futebol e com saúde e bem-estar e com a questão da vida acadêmica, né? Isso pode me direcionar para saber para onde que eu vou. Bom, se você está gostando do vídeo até então, peço que você se inscreva no canal, por favor. A maioria das pessoas que assistem aos meus vídeos não são inscritas. E eu sei que você pode estar vendo pela sua televisão, cara. Pega o seu celular que tá aí do lado, entra no canal e se inscreva. Ou coloca a setinha para cima aí no controle, vai aparecer meu íconezinho, você clica no meu perfil e clica em se inscrever. Beleza? Para me ajudar a crescer aqui na plataforma e ajudar as pessoas com conteúdo de qualidade. Beleza? Muito obrigado. Bom, continuando aqui, é que é muito interessante estudar o corpo humano. É muito interessante. Por mais que eu não sei para onde que eu vou, não deixa de ser interessante estudar citologia, anatomia, bioquímica, fisiologia, né, que são as matérias que eu tive até então, né, que fala mais sobre o corpo humano. É muito interessante, cara, você entender como que funciona a hipertrofia. É interessante você entender como que funciona a creatina, como que funciona a formação de energia no nosso corpo. Então você entender isso aí muda tudo, muda na maneira como você alimenta, muda na maneira como você enxerga até as pessoas. Isso aí é um pouco delicado, muda como você trata o seu corpo, o seu dia a dia, o seu treino. Então entender o corpo humano é muito bom. Então depois de um ano estudando, fazendo educação física, muitas coisas em mim têm mudado. Porque há um ano atrás eu estava totalmente sedentário, cara. E hoje eu tô fazendo academia, jogando tênis aos sábados, andando de bike aos sábados. Mas olha pra você ver, totalmente ativo. Sendo que há um ano atrás eu estava sedentário. E eu vou fazer um vídeo sobre isso mais ou menos, tá? Sobre essa mudança que teve na minha vida depois que eu comecei a ter uma vida mais ativa. Mas por quê? Porque eu entendi como que o corpo humano necessita de não ficar parado, de ficar ativo, em movimento. E aí, mesmo não sabendo a área que eu vou me especializar, isso tem sido muito importante para eu continuar e estar em movimento. Pô, é muito bom a sensação de você acordar, fazer alguma coisa ao ar livre, voltar, tomar um banho e falar, cara, meu dia já começou muito bem. Ao invés de você acordar, mexer no celular até as 10 horas da manhã com o quarto fechado e ficar assim com a mente toda mal por conta disso. Porque isso acontece, já acontecia comigo e com certeza acontece com você ou com pessoas que você conhece. Então, essa é a influência da educação física até então no meu primeiro ano. Outra coisa interessante, tem muita gente que acha, e isso vai de encontro com a primeira coisa que eu falei sobre a desvalorização, porque muita gente acha que educação física é futebol, academia e professor. Só que é muito mais do que isso, tá? Tem profissionais em hospitais, tem profissionais trabalhando em reabilitação, e isso é óbvio, mas muita gente não fala sobre isso. Então, assim, tem muita coisa. Muita coisa. Então, se você acha que quando você entrar na faculdade de educação física, você vai ficar na quadra o tempo todo, vai ficar só brincando, atividades extra-sala, vai ter, mano. Mas não é só isso, tá? Tem muitas aulas que você precisa sentar a bunda na cadeira, tanto na faculdade, tanto na sua casa, e estudar para entender a matéria. Você tem que entender o corpo humano. Então, necessita de estudo. Então, se você acha que vai ser uma faculdade fácil, porque muitas pessoas entram na faculdade de educação física, no curso, pensando dessa forma. Ah, vai ser fácil. Vão pra quadra, tudo mais, tal. Tem muitas pessoas que eu conheço que falam, ó, lá na minha faculdade, eu tô lá na sala, quando eu olho na janela, o pessoal de educação física tá lá brincando. Porque tem matérias que a gente tem que aprender sobre brincadeira pra lidar com certo público. Mas tem outras matérias, anatomia, cara. Anatomia você tem que saber como que funciona o sistema respiratório, sistema digestivo, sistema urinário. A gente aprende sobre os músculos, os ossos, né? E isso às vezes as pessoas não sabem, não entendem que tem essa parte. Envolve a química, envolve a biologia. Então, tem outra parte ali que talvez as pessoas não veem, né?
Enfim, então requer dedicação para aprender certas matérias difíceis, porque é difícil quando você não sabe. Se você estuda, fica de boa. Eu nunca vou me esquecer de quando na prova prática de anatomia, entrei, fiz, respondi tudo, prova de 15 eu tirei 14, porque eu tinha estudado. Eu não sou o cara, eu estudei. Beleza. E aí na hora que eu saí, um cara chegou e falou, mano, me empresta o jaleco. Não, perdão, ele falou assim, cara, me empresta sua caneta. Eu esqueci minha caneta. Eu falei, empresta. Ele falou, a prova tá difícil? Eu falei, cara, eu estudei, então pra mim tá fácil. Aí eu falei, você estudou? Ele falou, não. Aí eu dei uma risadinha, tipo assim, então, enfim, já era pra você. Porque como é que você quer aprender sem estudar? Eu dediquei tempo pra estudar, pra entender e aprendi, né? Ah, então já era? Não, eu tenho que continuar estudando, né? Pessoas que são da área da saúde, nós precisamos continuar sempre nos atualizando e estudando. Requer essa disciplina. Outra coisa é, quer ser rico? Seja diferente ou não faça educação física. Você não vai ser rico trabalhando numa academia, você não vai ganhar muito dinheiro trabalhando, talvez, numa escolinha de futebol, a não ser que você seja o dono da escolinha de futebol e tenha várias filiais. Aí é outro quesito, mas aí já é um empreendedor, né? Mas se você quer ser rico, seja diferente. O que seria o ser diferente? Entender a parada, estudar a parada, engolir os estudos, engolir os livros, entender o que você está se dedicando, se especializando, se tornar uma referência sobre aquilo ali, das pessoas quererem sua opinião sobre aquilo ali, porque elas vão pagar o preço para saber o que você tem a agregar. Essa é a realidade. Isso em vários cursos, em várias matérias, mas é porque na educação física, diferente de outros cursos, se você não for diferente, você não vai ganhar dinheiro. E não adianta culpar, sei lá, a desvalorização, que realmente é um ponto. Mas, cara, corre e faça o teu. Invista em livros, invista em tempo, invista em plataformas que tem conteúdo e vai aprendendo. E bota o shape também, tá, mano? Eu tô nessa luta, eu tô na dieta, tô treinando porque faz toda a diferença. Enfim, uma outra opinião que eu tenho é o seguinte, cara, se você não é uma pessoa, a questão do esporte, de uma vida ativa, talvez você não goste da área. Se você sempre foi um cara, eu gosto de tecnologia, vou para educação física, talvez não faça sentido, né? Então se você, na sua vida, nunca foi uma pessoa ativa, mais sedentária, nunca gostou de ficar em movimento, de correr, de praticar esporte, talvez você não goste. Por mais que educação física não é só esporte, tem muitas outras coisas, mas, cara, o esporte está muito presente. Por exemplo, eu jogo bola desde minha infância, eu gosto de jogar bola, eu já pratiquei natação, por mais de não gostar, eu pratiquei natação na minha infância. Eu faço musculação, hoje eu tô jogando tênis, teve uma época da minha vida que eu gostava de andar de bike direto. Então, assim, eu nunca fiquei parado. Muitas das coisas ali na faculdade, eu me identifiquei, eu gostei por conta dessa rotina de estar fora de quatro paredes e estar vivendo. Bom, esse foi mais um vídeo aqui no canal, minha opinião sincera depois de um ano estudando educação física. Eu espero que você, caso esteja começando a faculdade ou vai começar, eu espero que eu tenha te ajudado e eu espero que, caso você já está confirmado para entrar, tenha um excelente ano de faculdade nesse 2026, que você possa se identificar com a matéria, gostar da matéria e, cara, me siga aqui me siga aqui no YouTube, me acompanhe nessa jornada. Eu vou trazer vídeos ainda sobre a vida acadêmica, sobre vida saudável, saúde e bem-estar, tá? Então, se você gosta disso, se inscreva no canal, me siga no Instagram, pode chamar lá caso você queira tirar alguma dúvida, não tem problema algum, beleza? E outra coisa muito importante é, assista o vídeo que está aparecendo na tela agora.